Olá, gente, tudo bem? Esse é o terceiro episódio do podcast do AgroIDP. Hoje a gente vai falar sobre inovação e tecnologia no agronegócio. Contamos aqui com a presença de Ogado, né? Eu e o Arthur, a gente vai representar o AgroIDP, e o Gabriel e o Ale vai representar o Gado. Gente, muito obrigado pela presença. Vamos debater bastante sobre as novas tecnologias do agro. Hoje eu queria que vocês se apresentassem um pouco para os nossos telespectadores. Claro, cara, imagina, o prazer é todo nosso. Bom, sou Alexandre, sou aí cofundador e CEO do Gado, que é o primeiro marketplace de gado do mundo. A gente gosta de falar que é o mercado livre do gado, né, pra galera entender, justamente como um modelo muito novo, né, e a gente tá aí firme e forte. Com certeza. Eu sou o Gabriel, sou advogado, tenho uma atuação um pouco ampla aí, sempre brinco com o Arthur, que está mais próximo aí, que é uma questão mais abrangente, mas estou aqui também representando os interesses do gado. E é um prazer estar aqui, agradeço o convite, tanto de você, meu xará Gabriel, quanto do outro Arthur. E estamos aí para o que precisar e vamos com certeza debater esse tema aí, que é bem interessante. Convidado bom já chega com... Opa, Olha aí, já chega com presente. Muito obrigado, Ale. A camisa do Ogado aqui, ó. Aqui já tem o material pronto também. Tem tudo. Bacana. Essa aqui eu me comprometo a conseguir entrar na M, viu? Boa. Isso aí, ó, é só pra cliente ficar acima de 1000 cabeças, tá? Tudo dando Olha com aí. vocês, ó. Isso aqui é uma honra. Vou Hein? deixar aqui do lado. Bom, pessoal, isso aí pra gente poder até começar, me apresentar, sou o Arthur. Tô aqui junto hoje com o nosso presidente do AgroIDP, o Dr. Gabriel. Vamos falar um pouco sobre agronegócio e novas tecnologias. E acho que a melhor forma de abrir isso é falar um pouco sobre o que é o gado. Claro. Né, Exato. Ale? Porque a gente está falando de um mercado, né? O mercado do agronegócio ele é muito tradicional. Certo. Se todo mundo aqui fosse lembrar da escola, a gente aprende a história do Brasil através dos ciclos agrícolas que a gente passou. Ciclo da cana, ciclo do café e tal. Ciclo do ouro, porque a mineração também é algo que trabalha com... Política café com leite. Política do café com leite, bem colocado. E, Ale, a gente queria que você falasse um pouco sobre o que é a plataforma. E já aproveitando esse gancho, como é que surgiu essa ideia no mercado tão tradicional, ao ponto de Claro. em alguns pontos, ele ser até familiar e histórico, trazer uma inovação tão grande quanto um site, quanto uma plataforma, quanto unir essa coisa da internet que é dinâmica dentro desse mercado da pecuária? Claro, pra explicar o gado, tem que explicar como é que surgiu. A minha família tem fazenda, tem uma tradição de fazenda já antiga, né? Só que eu nunca fui super inserido nisso, assim. Gostei, não sei o quê, tinha interesse, mas nunca fui super inserido. Quando eu fiz 18 anos, né, tem que ganhar um dinheirinho, tem que trabalhar. Meu primo falou, cara, compra umas 50 novilhas inseminadas e vai começar aí a tocar seu rebanho. Eu falei, pô, boa ideia, né? Dá dinheiro, vou deixar lá, né? Deixo lá a pessoa cuidando. Legal. Pronto. Que qualquer pessoa, qualquer jovem de 18 anos faz pra querer comprar uma coisa. Olha onde? Internet. Internet, justamente. Quando eu li na internet, falei, pô, não tem. Dá pra olhar na OLX, dá pra mandar mensagem pro cara, dá pra, pô, eu achar um grupo de Facebook que a galera vende, mas todas as soluções, horríveis, péssimas, e não dá pra você comprar. Você consegue só mandar mensagem, negociar. Então, assim, é um facilitador, mas não resolve o problema. Entendeu? Eu falei, porra, interessante, né? Se não tem, eu vou fazer. Então, assim, o primeiro passo é, pô, estudar muito do mercado, do setor, né? Entender muito quais dificuldades o pecuarista tem, né? E não é só o pecuarista, porque nessa cadeia, né? Tem o produtor, tem o corretor, tem o frigorífico, tem o açougue, tem o leilão, tem, enfim, diversas entidades que estão nessa parte de compra e venda de gado. Nessa identifica uma série de problemas. Assimetria de informação, uma descentralização muito forte, sim. Poucas empresas, assim, ao mesmo tempo tem uma descentralização muito grande, a galera tá, sabe, muito desconectada. Quem manda mesmo são algumas poucas empresas, né? Por Brasil, assim, a gente tem JBS, que é gigante, a Minerva, que tá fundindo com a Marfrig, e a BRF, sim. E no sul, sei lá, tem a Excelsior, assim, mas, enfim, mercado muito concentrado e ao mesmo tempo centralizado. É interessante. Eu falei, cara, o que soluciona o problema dessa galera, né? Como é que eu soluciono todos os problemas de uma vez só?
marketplace. Simples, básico, né? Uhum. Criei, né? A gente ficou mais de um ano desenvolvendo a tecnologia, conversando com toda essa galera do mercado, para criar uma solução que fosse fácil do cara usar, do cara entender. Que não é só o jovenzinho que vai usar. Tem que ser do jovem até É o cara... o dono da fazenda, Exato, né? o cara tem 60 anos, etc. No Brasil, a gente tem algumas coisas muito boas. Primeiro que o fazendeiro brasileiro, ele é em média o mais jovem do mundo, né? Isso já é muito bom, Interessante. muito interessante. Você falou muito bem que é familiar, de fato. O que acontece quando é familiar? O filho, mesmo que não seja o dono ainda, o herdeiro, ele já está muito imerso na operação. Tá numa linha de ascendência. Exato, né? isso é muito comum. Então, assim, às vezes o cara não é o dono, mas ele já tá tomando várias decisões ali. E talvez não seja o pai que vá conhecer o gado, enfim, mas o filho, que já tá tomando várias decisões, já tá imerso ali, mostra pro pai o gado e já começa ali a usar, sabe? Outra coisa, que se no Embrapa, 84% dos fazendeiros do Brasil já usam pelo menos uma solução digital, seja a qual for, né? Então, o fazendeiro brasileiro ele já é jovem, comparado com os outros, e também tem, claro, o fenômeno que, assim, Europa, etc., a população está envelhecida, etc. E ele já tá, de certa maneira, adepto a algumas tecnologias. A gente teve ali o fenômeno da Starlink, que, porra, até só há 5 anos atrás ninguém conhecia, ninguém sabia, hoje em dia todo mundo tem. Isso tá mudando o campo, né? Hoje em dia você chega em qualquer fazenda. Eu que morei em Roraima, um estado distante, lá tinha um problema muito sério com energia, com internet. Hoje, qualquer lugar que você vai tem uma Starlink, às vezes até na caminhonete, né? No próprio carro você consegue colocar. Então, mudou a forma até como você vai se comunicar, como você vai fazer o georreferenciamento. Cara, e isso é muito interessante porque é o que a gente estava conversando anteriormente. Esse modelo de negócio de plataforma digital por meio de intermediação é o que está rolando atualmente, né, de mais moderno. E a gente consegue ver exemplos como Uber, como iFood, como Própria Airbnb, Amazon, né? Amazon, Mercado Amazon. Livre, né? E agora tomando também o espaço do campo, que assim, é um mercado tradicional, né? E aí, Ale, eu queria saber de você, qual foi a maior resistência que você encontrou dos primeiros usuários, levando em consideração que é um mercado tradicional e levando esse modelo de negócio moderno ao campo. Teve alguma resistência? Cara, teve. O que acontece? O principal desafio é o padrão de comportamento. Por quê? Mesma coisa, imagina você chegar 40 anos atrás pro seu avô, né, vamos imaginar que tinha isso lá naquela época, e falar, cara, você vai usar aqui um banco digital, na internet. Não tem agência. Loucura, entendeu? E hoje em Que dia, é só um número, né? é a coisa mais comum do mundo, entendeu? Pô, até antes de 71 a gente tinha... O dinheiro era ouro, assim, tinha um padrão ouro, etc. Hoje em dia, né, eu sou um monte de númerozinho, sabe? Então essas coisas demoram pra acontecer. Mas a internet... As coisas tendem a migrar pra internet, porque a internet, pô, fantástica, soluciona um monte de problemas. É a mesma coisa com gado. O agronegócio é interessante porque ao mesmo tempo que ele é muito tecnológico, assim, ele é, porra, fantástico, é o motor do Brasil, né? Um quarto PIB, ainda tem em volta disso a agroindústria, etc. Assim, cara, é gigantesco. E se você olha consumo só de automóveis no Brasil, a quantidade sei lá, de carro de luxo BMW compara com a SW4, Hilux, S10, etc., a galera é muito... É verdade, existe uma cultura, né? O negócio já deixou de ser um setor produtivo e virou também um hub cultural. Exato. Então, assim, o agro movimenta muito, entendeu? Porque o produtor ele vai comprar, quando a safra for boa, compra a Dodge Ram dele, compra a Raptor, vai pular Duna. Então, movimenta muito a economia. Pra gente chegar nesse cara, que tá acostumado a vida inteira, ele, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o trisavô dele, enfim, a vida inteira dele, chegar nesse cara e falar, cara, agora você vai poder comprar gado na internet. Isso porque o cara às vezes é acostumado a comprar só de quem ele conhece, né? Sai de manhã, passa nas fazendas que ele conhece, vê, negocia, tem até um hábito, né? Sim, E sempre da mesma região, né? sim, Acho exatamente. e até uma outra pergunta que a gente queria introduzir, né, e você pode ir respondendo na sua fala, se você tem os números de
a distância em que ocorrem essas negociações, Uhum. se o impacto nessa dinâmica de você poder comprar, às vezes, do Brasil inteiro, regiões possibilitando, às vezes, um preço mais baixo, as vantagens para Uhum, claro, tanto para o comprador quanto para o vendedor dentro da plataforma. claro. Enfim, então assim, eu tinha certeza que, eventualmente, todo mundo vai comprar e vender gado na internet. Era só questão de tempo. Se vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas vai acontecer, vai. Mesma coisa, sei lá, Mercado Livre. Era inimaginável você comprar bastante tudo por um sitezinho na internet. Hoje em dia é a coisa mais comum no mundo. Eu compro tudo no Mercado Livre e Amazon, entendeu? Um mouse, qualquer coisa, eu vou lá, De garrafa de vinho até roupa para fazer esporte. sabe, muito variado. Mesma coisa com gado. Hoje a gente já tem, por exemplo, o grão direto, que é o gado para grãos, que é, porra, gigantesco, super difundido, assim. Startup recebeu dezenas de milhões de dólares de investimento, então já tá com uma tendência para isso acontecer. Eu só falei, cara, eu tenho que ir lá e ser o primeiro, entendeu? Tem que ser da mexida, tem que fazer, não tem essa, entendeu? Se você for macio, você não chega a lugar nenhum. Sobre isso, em média, a gente tenta fazer algo menos de 80 quilômetros, um raio ali de 80 quilômetros. Porque outra coisa que importa muito no agro é o frete, a logística. Assim, a gente, assim, isso não é necessariamente gado, né? Mas com soja, a gente não consegue, tipo, armazenar toda a nossa produção. A gente produz muito mais do que a gente consegue armazenar. Então a gente está até com o Ministério da Agricultura negociando, é o governo por meio do Ministério da Agricultura negociando com os bancos para fazer financiamento de silo, etc. Brasil inteiro, com financiar 100% do projeto, 36 meses, não sei o quê, para justamente estimular isso. Mas é um problema gigantesco a logística. Tipo, o armazenamento, né, e a logística. E, por Hoje em exemplo, dia, a gente tem uma perda de 30% da soja que cai do caminhão, entendeu? Então isso importa muito também pro gado, né? Então, normalmente, assim, é um raio ali mais próximo, né? Porque o cara tem que fazer a conta para ver se vale a pena. Só que o gado, ele permite que você consiga olhar lotes onde estiver, no Brasil inteiro, entendeu? Então, às vezes você vai olhar um lote que você se interessa muito, e mesmo estando longe de você, às vezes, poxa, tá muito barato que é de uma região, vamos dizer assim, menos... Distante, né? uma região... O desafio logístico é um grande problema que tem. Que a Exato. gente tem que pensar em enfrentar aí. Então você faz as contas e vê se vale a pena. O negócio nem sempre vai valer a pena. Mas o gado, ele te dá a possibilidade de você conhecer. conhecer Você conhecer Encontrar muda uma até a dinâmica do alternativa, seu né? próprio mercado. para você tomar a Uma decisão. alternativa. Pra você não ficar dependente sempre de um corretor, onde o cara ali compra, né? Porque vai te pressionar por preço. Que beleza, gado tem demanda infinita, você vai sempre conseguir vender. Isso não é um problema. Vender não é um problema. Mas vender bem, na hora certa, isso é um problema. Porque, como a gente estava conversando mais cedo, o principal problema do agro é a informalidade. É você não tratar a sua fazenda como uma empresa, mas sim confundir ali com a sua vida pessoal, misturar as duas coisas, e você não sabe nem se está ganhando dinheiro ou se está perdendo. Entendeu? Porque você não faz ali um cálculo de viabilidade econômica, etc. Enfim, tem vários desafios nisso, até a galera do direito entra muito, né, para fazer estrutura de eficiência tributária, etc. Enfim, várias coisas que são mais a área aqui Meu do departamento. do Conhecer Ávila. o jurídico aí, né? Exato. Mas é um desafio. E o gado, ele te permite combater essa assimetria de informação. Então, assim, tem algumas entidades que têm muito mais informação que as outras. O cara que está comprando um grande frigorífico, uma grande empresa, tem muito mais informação que o cara pequeno está vendendo. Entendeu? Vou entrar no gado, vou ver quanto que o cara de lá, da cidade vizinha, está vendendo. Entendeu? Por quanto está comprando. O gado te dá essa informação para melhor tomada de decisão e te dá acesso ao mercado mais amplo. Então, você faz a conta, vê se vale a pena. Entendeu? Então, além do mercado, do marketplace, você ainda tem um assessor na palma da sua mão, quase uma bolsa de valores. Ainda é uma feature que a gente quer fazer, né? Não é ainda uma bolsa Chicago, mas você consegue ver os outros lotes todos da plataforma, consegue dar uma pesquisada, enfim, filtrar ali. Outra coisa que era muito importante para a gente desenvolver a plataforma era a questão dos filtros. Porque você até conseguia, como eu falei, achar gado online. Mariana tá aqui. Você consegue entrar no grupo de Facebook e ver o gado. Só que Os grupos de WhatsApp são bem famosos. exato. Só que você consegue filtrar? Você não consegue filtrar. Você não consegue filtrar por região, né, por tipo de gado, por raça,
por idade. Enfim, tem uma série de fatores para comprar gado que você não Uhum. consegue filtrar. O gado te permite fazer tudo isso. Uma coisa, cara, extremamente importante. Entendeu? Certo. Mesmo que seja simples, é extremamente importante. Então, cara, a gente queria saber também o que diferencia um pouco o gado das outras plataformas, dos outros meios de venda de gado, né? Porque a gente sabe que tem os leiloeiros de gado e tem os outros comerciantes, né? Outros modelos de comércio. E qual é o diferencial, assim, exclusivo do gado? Cara, assim, o gado, ele é o único marketplace de fato. Então, assim, é a diferença entre o Mercado Livre e uma OLX da vida. Entendeu? Então, de você conseguir alugar um espaço para você anunciar o seu gado, de você, de fato, conseguir fazer uma intermediação de fato, que é o Mercado Livre, que é uma Amazon. Então, já existem sites que você consegue olhar o gado, mas você não consegue comprar. Entendeu? É mais um anúncio, né? É um anúncio, você consegue entrar em contato com o cara, ligar pro cara, entendeu? Você até consegue. No gado, você consegue comprar. Esse, assim, é um grande diferencial. Tem a questão da filtragem. Enfim, a gente também tem uma coisa muito importante, que é a confiança e a confiabilidade. Leilão digital de gado no Brasil já movimenta bilhões de reais. Por quê? Porque os produtores confiam na entidade ali do leilão. Então tem Na essa, casa que tá executando. Exato. ali, não é? tem essa confiança. Tá superando a etapa da tradição e indo pra inovação, né? Exato. Querendo ou não. O gado se propõe a ser da mesma forma, que confiem no gado, entendeu? Para isso a gente tem tecnologias para fazer uma checagem ali do background do vendedor, do comprador, né? A gente checa todas essas coisas, né? A gente tem um processo interno para isso, automatizado, e também uma pessoa para ficar também checando ali, né? E aprovar, para evitar golpe, fraude, etc. Então a gente tem ali uma camada de segurança a mais, né? A gente também tem essa coisa do respaldo jurídico, né? Que a gente tem. Eu acho que esse é um dos diferenciais do gado, claro. Não é querendo levantar a bola, não, mas eu sempre acompanhei o gado desde o início, assim, conhecendo a trajetória, e uma das preocupações que o Ale tinha era essa parte jurídica. Então, por já vir de uma família tradicional, ele já sabia alguns dos entraves, então, questão da rastreabilidade, questão de entender como é que se dá essa dinâmica de um contrato de compra e venda de gado, são detalhes que a gente precisa que o empreendedor já tenha Exato. incorporado para Emitir a nota. Exato, se ir para uma Super parte importante até da pra- tecnologia. E acho que esse é um diferencial por um seguinte sentido. A gente vê várias possibilidades no Brasil de abertura de empresas, são várias ideias, mas às vezes a gente precisa de um acompanhamento constante para que tenha esse amadurecimento e desde o início não se tenha uns entraves. A gente já teve pequenas situações, é claro, como toda empresa tem, Claro. mas o ideal é que você sempre tente fazer ali uma blindagem, tratar isso dentro dos padrões de conformidade, enfim, tem sempre uma orientaçãozinha ali que a gente está sempre conversando para conseguir evoluir. E acho que essa é uma preocupação que veio do Ale desde o Exato. início aí. E graças a Deus, nenhum problema jurídico foi com o cliente. Esse é um Foram onde nós somos os clientes. diferencial, Então, graças a Deus, assim, eu acho que a gente tá, assim, mandando bem, oferecendo uma solução muito boa. Que quando você pensa de startup, né? A primeira coisa que você tem que fazer a minha solução, as pessoas querem usar a minha solução? A sua solução não precisa nem ser a melhor do mundo, né? Tem o maior fundo de venture capital do mundo, chama Y Combinator, fica lá na Califórnia, né? Participam, Airbnb, foi investido por eles, que o presidente, eu acho que ainda é o Sam Altman, que é o cara do ChatGPT, da OpenAI, tem o cara da Twitch, enfim, galera absurda. Eles falam, cara, a solução, sim, você tá com essa cabeça pegando fogo, o que você quer? Um balde d'água. Às vezes eu vou te dar um tijolo. Um tijolo pra botar na minha cabeça, que merda, né? Mas apaga. Às vezes é isso, cara, entendeu? Empurra qualquer coisa pro cliente. Exato. Não entende nada. Então você tem que entender o problema do cara e solucionar isso. E o cara querer usar. E eu acho que com o gado a gente consegue fazer isso. Porque quando a gente explica a solução pro cara, ele vai ter sempre algumas dúvidas, né? Segurança, parte financeira, parte um pouco da tecnológica, enfim. Quando a gente responde as dúvidas do cara, ele não, tô dentro. Então assim, tem alguns clientes. Então, cliente que a gente já chega e já fala, e o cara já, não, top, tô dentro.
Então, isso em qualquer mercado. A gente tem a galera early adopter, né? A galera que adapta mais... Gosto das novidades. Exatamente, a galera gosta mais de novidades e tem né, uma escala, né? Então tem isso. Mas até o cara, assim, o cara mais velho, mais tradicional, que não entende tecnologia, não sei o quê, quando a gente explica mesmo, ele fala, nossa, como é que ninguém fez isso antes? Sim. Lê, aí eu queria puxar uma bola pra você. Eu sou um vendedor antigo de gado, eu já tenho o meu jeito de vender, eu já tenho os meus clientes na minha cidade. Qual que é a vantagem que a plataforma O Gado Pro vendedor. vai me oferecer? Por que que eu colocaria os meus novilhos Nelore na plataforma O Boa, Gado? claro. Sim, a gente tem vários pontos muito fortes para você começar a usar o gado, né? Um que é extremamente importante é o custo. Se você vende um leilão, você tem que ver quanto você está pagando no leilão, né? Como é que funciona o leilão? O comprador paga uma comissão, o vendedor paga uma comissão. Tem leilão que é 3% para um, 3% para o outro. Tem um que é 3% para o comprador, 5%, 6% para o vendedor. Depende. Ou seja, quase 10% de aumento aí numa tacada. Exato. O gado, Só dos intermediários. o gado é de 1 a 3%, né? Dependendo ali do tamanho do lote. Quanto maior, mais caro o lote, menos a gente cobra. Isso também é um diferencial. Também, cara, então, se você fizer na ponta do lápis, o gado vai valer mais a pena, vai compensar financeiramente. Outra coisa, a gente está com uma promoção, né, de lançamento fantástica, que é de só cobrar R$1 por cabeça para você anunciar no gado. Então a gente até A gente fez as contas. a gente fez uma e é simulaçãozinha super- antes, cara. E vale a pena pra caramba. Ou seja, Pra- você que tá com algumas cabeças de boi parado aí, vai movimentar rápido, colocar no gado e pagar barato. Pra- Acho que é o que o pessoal quer ouvir também, né? Boa, exatamente. Para algumas situações, você vai acabar pagando 230 vezes menos do que você pagaria para um leilão ou para um corretor. Entendeu? Caramba. Assim, eu já mexi com corretor, né? Claro, tem corretor muito bom, tem corretor muito sério, mas tem muito corretor picareta, tem muito corretor louco, entendeu? Então isso também é difícil. É a questão da informalidade. Exato, e às vezes assim, Passa a faca. Os corretores você passam vai a ter um corretor, você pode até ter um corretor bom de confiança que vende pra você. Mas é esse corretor bom de confiança seu, que é um cara que cobra justo ali, o cara é bom, não sei o quê. Ele vai vender. Às vezes ele não vai nem vender direto para um outro produtor ou para um frigorífico. Ele vai vender para outro corretor. Enfim, aí tem, cara, quanto mais longa essa cadeia, mais custo tem, mais difícil tem. Outra coisa, por exemplo, se você pega e vai fazer um leilão. Você leva o seu gado pro leilão. Beleza, o que você tem que fazer? Carreta. Pegar as carretas, levar seu gado até o leilão, né? Vai ser normalmente uma fazenda, algum lugar, né, específico para isso, para fazer o leilão ali. Gravar ao vivo, etc. Tranquilo, show de bola. O gado, ele é um animal que transforma capim em dinheiro. Ou seja, fantástico. Eu não conheço negócio melhor. É verdade. Você para pensar, pô, é fantástico. Quando o gado para de comer, o que acontece com ele? Ele perde peso. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Em média, nesse transporte pro leilão, o gado vai perder ali 7% do peso dele. Então ele está perdendo dinheiro. Então você tem um custo de logística ali primeiro. Aí você tem que ter um custo para deixar comida para esse gado na carreta, para ele pelo menos ir comendo. Água, etc. Toda a questão do estresse, do deslocamento, etc. Mas é uma coisa necessária, você tem que fazer essa viagem. Aí beleza, você chegou no leilão e você vendeu. Né? Ótimo, vendeu, parabéns, ganhou seu lucro. Tudo certo. Pode até ter pago uma comissão grande, que diminuiu o seu lucro. Pode não ter vendido por um preço que você queria, que você gostaria. Pode, mas você vendeu. E se sobrar algum gado ali que você não conseguiu vender? O que acontece? Você ainda vai ter o custo de trazer o seu gado de volta para sua fazenda. E ele já perdeu o valor, né? Então ele Porque perdeu, ele emagreceu naquele perdeu período, indo, ele perdeu indo, perdeu voltando, entendeu? Teve um estresse ali. Então, gado estressado é que nem ser humano. Não vai comer direito, não vai beber água direito, entendeu? Pode desenvolver alguma doença, enfim, todas essas coisas. Libera hormônio também que prejudica a carne, o gosto da carne. Exatamente. Então, todas essas coisas tem que levar em consideração. Com gado, não. É certo ali. Você não precisa fazer nada, porque é digital. Então, só vai buscar quando tá fechado. Entendeu? E assim, nessa cadeia, né, de, porra, cria, recria, engorda, não sei o que, tem vários agentes, stakeholders, né, que a galera gosta de falar, nesse setor,
o gado, ele entra nesses gaps, nesses espaços, e ele oferece uma solução para todo mundo. Pro cara que vende bezerro, pro cara que compra garrote, pro cara que vende boi gordo. Cada pessoa vai usar o gado De uma determinada forma. de uma determinada Às forma. vezes até os corretores, né? Para aprimorar Exatamente. o conhecimento deles sobre determinado lugar, sobre determinado mercado. Eu não quero cortar aqui a nossa pauta, meu presidente tá me controlando, mas depois eu queria até que você falasse um pouco, e para a gente falar sobre essa questão da aceitação, onde que você vê que o gado já tá atuando bem, Minas Gerais, você tinha comentado que é um hub interessante, São Paulo também, que tem grandes fazendas, é um estado de muita inovação. Depois eu queria que você passasse esse panorama Claro. geográfico pra gente. Muito corretor fica bravo com a gente, né? Tem até uns comentários no Facebook, no Instagram, a galera fica brava, porque, pô, é uma solução muito boa. Então, eu não quero acabar com o corretor. Eu quero ajudar o produtor. O corretor, que for um bom corretor, um corretor inteligente, ele vai usar o gado para aumentar o quanto dinheiro ele ganha. O próprio lucro dele, né? Exato. Porque com gado, primeiro, a gente fez essa promoção de R$1 por cabeça para justamente atrair os corretores para ajudar eles. Então, o cara vai ter um monte de lote, consegue vender os lotes dele todo pelo gado. E também não fica preso a vender o gado. Porque às vezes, tem corretor, enfim, uma galera que pede exclusividade, né? O gado, não, você pode anunciar no gado. Se você quiser vender por qualquer outra forma, paralelamente, você pode. A gente não pede nenhuma exclusividade. A gente dá liberdade total pro cliente. Então o corretor, ele pode anunciar dezenas, centenas, milhares de anúncios, quando ele quiser, na plataforma. E o bom de ser uma solução digital é essa, é a escalabilidade, né? É muito fácil escalar, você pode criar quantos você quiser. E o corretor também pode olhar vários lotes aí. Então, pô, o cliente dele, cara, ele quer comprar, sei lá, 500 bezerros Nelore em tal região. Ele vai lá entrar no gado, gado.com.br, vai botar lá na loja, fazer o filtro, o corretor vai olhar. Ah, não, beleza. Tem tais lotes aqui, cara, acho que esse aqui se adequa mais. Vou comprar. Vou mandar mensagem, isso aqui. Então, o corretor, se ele usa o gado, se ele usa a nossa solução, ele consegue oferecer um serviço melhor para o cliente dele. Tanto na parte de compra, quanto na parte de venda. Então, a nossa solução é para ajudar o corretor, não para acabar com ele. É a mesma coisa com o mercado imobiliário urbano. A gente tem aqueles sites, né? E as imobiliárias Usam o site e anunciam lá. As imobiliárias, os corretores, etc. usam. Por quê? Porque nessa eles conseguem vender mais e comprar mais para os clientes. Simples. E situar o preço pela região, né? Exato. Ele fica menos dependente. Porque assim, se você quiser vender no leilão, você pode. Mas o gado te oferece mais um meio. Se você quiser vender no gado e botar um preço maior, você pode. Entendeu? Você pode vender pro outro, sabe? Você tem liberdade para ver onde que você vai ganhar mais dinheiro. Porque se você for ganhar mais dinheiro vendendo no leilão, vende no leilão. Provavelmente você não vai. Né? É verdade, tem as comissões. Né? Exato. Mas ali eu queria pegar um gancho aqui. Você falou muito de como que você apresentou essa novidade para um mercado tradicional, um mercado que está aberto para novas tecnologias, mas que às vezes existem barreiras informacionais, e qual foram as suas estratégias para quebrar essas barreiras informacionais. Acho que até isso deve ter passado um pouco também pela engenharia do site, né? Quanto mais intuitivo... eu entrei no site, a gente entrou aqui um pouco antes e viu que ele é bem intuitivo, é bem simples de entender, tem um caminho do usuário bem interessante, mas agora eu queria fazer o contrário. Você contou aqui pra gente que é um cara que, até por estar no mercado da startup, está sempre lá em São Paulo, que é um lugar de muita inovação, de muita tecnologia. Como é que é apresentar esta solução de um mercado tradicional, de um mercado que às vezes está tão distante da Faria Lima, né? Pode fazer um recorte aí, eu acho que a fazenda de criação de gado mais perto da Faria Lima deve estar pelo menos uns 500 km de distância, né? Ali no interior de São Paulo. Como é que foi levar esse mercado que é distante e tradicional para um mundo onde tudo é inovação, onde tudo é rápido? Como é que isso foi recebido? Como é que o gado apresentou isso? E como é que o mercado da startup recebeu essa ideia? Antes só da região, a gente tem cliente Pará, Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná. E a gente já teve
até no Acre. Legal. Lá no norte. O norte é um lugar de muito potencial, né? O Pará é o... Você é do norte, né? Mas eu sou mais ou menos. eu De onde sou- que você é? Fica puxando essa... Roraima. Mas eu Caramba, morei lá, legal. não nasci. Ah, Mas não, morei lá não. 14 anos, então meu coração é Massa. metade roraimense. É, porque o maior rebanho do Brasil é 50%. Mato Grosso, né? Mas o segundo maior, basicamente, é empatado Goiás e Pará. Parazão é, cara, o Pará absurdo. é um lugar... A gente tem um foco muito Marabá grande. ali, né? A gente tem um foco muito grande de Goiás. Porque o mercado já está desenvolvido, tem um rebanho gigantesco, já tem uma certa tecnologia, tem uma proximidade de Brasília, tá no centro do Brasil. O Cerradão, com essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, graças à Embrapa, a gente tem uma produtividade muito grande. Enfim, o Goiás é um estado muito bom que a gente foca bastante. Mas a gente tem clientes em vários lugares e a gente vai atrás, entendeu? Já teve até, cliente de fora querendo comprar com a gente. De Dubai, pra ter uma noção. Olha aí. Poxa, que né? bacana. Né? Importar Tem pelo... como comprar internacional? Tem, sim. O que a gente fez, né? A gente organizou, porque é uma empresa de Dubai, queria comprar milhares de cabeças de Nelore, mandar para o Egito. Do Egito é um hub, né? De gado que eles vendem pro Oriente Médio. A carne no Oriente Médio é caríssima. Porque, claro, cara, é deserto. Interessante. Como é que você produz? Não tem como. Então, assim, eles produzem muito mais gado que a gente. Então, a carne vai ser muito cara, ainda tem aquela coisa da galera lá ser rica, enfim, né? Então a carne vai muito cara. Então, o cara que compra gado aqui no Brasil, do Oriente Médio, ele consegue vender um preço altíssimo lá, né? Já fui a Dubai, né? Assim, não sou maior fã do Oriente Médio, mas já fui em Dubai. Vamos ter hambúrguer lá, Five Guys, R$ 150 o hambúrguer. As coisas são caras lá. A carne é muito cara lá. Então já teve, aí você tem que fazer todo o processo de quarentena, enfim, tem uma série de coisas que tem que fazer, né? Mandar a logística... Aduaneira, por né? mar, né? Logística Já tem todo despachante, enfim, uma coisa bem operação mais complicada. complicada, né? Muito complicada, mas a gente tem cliente fora. Se chegar alguém pra gente querendo, a gente vai atrás. E sobre startup, São Paulo, etc. De fato, eu vou bastante em São Paulo, né? Porque lá, querendo ou não, é um hub, né? E assim, o São Paulo é o centro financeiro e econômico do Brasil, de fato. Só que a gente tá pegando Mato Grosso, eu acho que Mato Grosso vai passar a São Paulo. Futuro muito próximo. Porque Mato Grosso tem, maior produção de soja, milho, gado, etc. E é uma parte relevante do Brasil. Tem uma condição geográfica excepcional ali. Tudo né? plano, a Se terra é você- muito boa. Contribui muito mais para aquele 1/4 do PIB nacional. Exato. E a gente pega, quando o mercado financeiro já está acordando, se atentar e começar a também ir para Mato Grosso do Sul, essas regiões mais aqui do centro-oeste, até do norte, cara, vai ter uma revolução boa. Porque para que o mercado financeiro serve? Para ligar quem tem dinheiro Com quem tem ideias, né? com quem tem projetos. com quem tem operação e precisa de dinheiro. Entendeu? É isso que o mercado financeiro serve. Eficiência econômica. Onde é que a gente tem, cara, milhares de ótimas empresas para fazer isso? Aqui. Agro, né? Então, eu indo para São Paulo, cara, assim, que o gado, como tese, assim, é muito boa, né? Porque você une a tradição do agronegócio, que, tem até aqueles ditados, né? Quem compra terra não erra. Então, o agro é fantástico, assim, todo mundo sabe disso, né? Super seguro, etc. Tem rentabilidades muito boas. A gente une essa tradição, né, com a inovação da tecnologia. E a tecnologia é aquela coisa que, tem potencial de subir centenas de vezes, etc, né? Então, quando você pega essas duas frentes e você une numa empresa, numa startup, brilha os olhos dos Faria Limers, né? É verdade. Então, já conversei com um fundo de venture capital, etc. A gente até recebeu um investimento de uma empresa aqui de Brasília. A galera toda, assim, gosta muito, sabe? Inclusive, eu já até neguei proposta, etc. Mas, se você souber explicar direito, cara, como a solução é boa, como você tem usuários, como você tem um mercado muito grande, um potencial muito grande, uma tecnologia muito interessante, a galera gosta. Isso é muito interessante para eventualmente a gente integrar com uma logística, com um seguro, com um serviço de agenciamento financeiro. Enfim, tem várias coisas que a gente ainda quer fazer para agregar mais valor ainda para o nosso cliente, que é o importante, né? Cara, e um ponto muito interessante que o Ale tocou e eu acho que merece destaque é que para o sucesso do gado,
há uma necessidade de mudança de comportamento da população, né? Mudança de entendimento sobre compra e venda de gado. E eu acho que para fomentar essa mudança de comportamento, há uma necessidade de confiança na plataforma. Sem a Exato. confiança, ninguém vai mudar de comportamento. Exato. Isso acho que é meio óbvio. E para que haja essa confiança na plataforma, eu acho que o respaldo jurídico entra muito forte. Porque se não haver respaldo jurídico, ninguém vai confiar na plataforma. Ninguém vai falar, olha, se o cara aqui me passar a perna, eu não vou eu vou perder, né? Sim. Eu vou perder dinheiro. E aí, Gabriel, eu queria puxar a bola para você para entender quais são, Gabriel, os maiores desafios jurídicos da plataforma digital, né, desse modelo de negócio, de intermediação. Do gado. O que você vem enfrentando aí? Olha, na verdade, essa foi uma pergunta até que eu conversei com a Ale aqui para ver quais pontos a gente ia delimitar. Mas eu acho que uma preocupação que, por ser uma startup que a gente sempre teve, era ter ali resolver primeiro as soluções internas para a gente caminhar consolidado como uma equipe para soluções externas. Então, a gente teve alguns desafios, obviamente, com o desenvolvimento da tecnologia, que, enfim, teve uma questão, acho que até contratual, que a gente conseguiu resolver. Mas eu diria isso, assim, o gado tem essa preocupação, tanto com a LGPD, que a gente desenvolveu os termos de uso, a gente teve uma preocupação também com essa questão da rastreabilidade, porque o segmento do agro em si, ele tem alguns desafios e algumas características próprias, digamos assim. Então, tem toda uma regulamentação pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária que exige essa atenção por parte do empreendedor. Então, quando eu digo esse primeiro passo interno, eu diria que teve essa etapa de fazer um contrato social bem definido, ter um acordo de sócio ali, a gente passou por uma etapa de MOU, né, um MOU, e isso tudo foi sendo conversado, porque eu acho que estrategicamente você escolhe bem os sócios. Exato. E aí você começa uma batalha dali para o exterior. Exato. Exato. Até a empresa que a gente quis trazer para investir também, fazer tudo bem acordadinho. Exato. Então, primeiro resolver todas as questões internas Uhum. e depois o externo, entendeu? Certo. E aí eu acho que a gente passou por essa etapa inicial, assim, tivemos... todas as empresas passam por esse desafio, mas eu acho que eles já passaram por essa etapa, é claro que está sempre susceptível a mudanças, e agora a gente encara esse desafio externo, então a gente tem esse desafio de... Advogado é assim, né? Toca toda hora o telefone. Sábado. Pelo menos não foi ninguém preso aqui ainda, né, Arthur? Mas tem esse desafio externo que a gente começa a enfrentar agora. Então, tem esse desafio que o Ale comentou da logística, que o Ale comenta comigo desses desafios, mas já tem um parceiro forte da logística, precisa ter um contrato ali. Até a intermediação, a gente já teve uma preocupação de ver como é que ficaria isso contratualmente, como é que se daria esse contrato de compra e venda entre as pessoas, como é que faz essa triangularização da relação. Isso tudo a gente já foi pensando ao longo do tempo. Exato. E foi consolidando, e nada melhor do que a experiência do dia a dia ali para a gente estar desenrolando uma solução nova, até pela parte jurídica a gente costuma ser bem criativo. Exato. E Isso é startup, necessário ser criativo. Com certeza. E a gente... startup você precisa de agilidade. Sim. Isso. Então, isso a gente consegue adaptar. E na advocacia, no direito, a gente também tem que ter isso, né? Tem que ter Cada certeza, caso, né? cada Com caso é um certeza. caso, A né? gente entende muito bem disso. Eu não sou de direito, sou da administração, mas enfim, a gente tem que entender. Peguei umas matérias disso, e, cara, quando você une as duas coisas, né, startup, com essa questão do jeito cada caso é um caso, tem que adaptar, acho que casa bem. Uma coisa que a gente quer fazer, que é muito interessante, são os contratos inteligentes. Eu ia falar disso agora. Que une- Smart contracts. Exato, Né? que une uma questão ali até de blockchain, né, essas coisas mais tecnológicas, com o direito. O que é um contrato inteligente, para quem não sabe? Você tem um contrato já pré-definido. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda, ou sei lá, um GTA, enfim, tem alguns tipos de contrato. E quando alguns critérios estabelecidos são atendidos, esse contrato já é assinado automaticamente. A gente quer trazer isso porque, cara, a gente quer trazer cada vez mais comodidade e facilidade para o nosso cliente, né? Hoje em dia, a nossa principal solução é da compra e venda. Por quê? Porque é o principal problema que eu identifiquei, né?
A gente tem planos de gestão, etc. Mas, assim, compra e venda é algo extremamente importante porque é de onde vem o dinheiro. É onde sai, onde entra o dinheiro. Então, é muito importante. A logística, mesmo sendo um desafio, cara, a logística é muito difícil de resolver, sabe? Infraestrutura logística é muito difícil de resolver. E, normalmente, o produtor já tem as carretas, etc. Não é, sabe? Não é ideal, é muito ruim, ou como é feito no Brasil, infelizmente, mas não tem. É muito difícil de trabalhar alguma coisa em cima. Na compra e venda, que é um problema gigantesco no Brasil, a gente conseguia entrar e resolver muito bem, entendeu? E aí o jurídico preenche, né? Porque o jurídico, com a experiência do estar fazendo contratos, de estar fazendo a previsibilidade de conflitos, ele acaba preenchendo. E isso é uma coisa, eu vou até lembrar aqui do nosso professor Daniel DP, que inclusive está super convidado aqui para no futuro. Vou fazer esse corte e mandar para ele vai gostar. Está super convidado para vir aqui. O professor Daniel é um grande advogado na área do direito do agronegócio. A gente fez uma matéria com ele aqui no IDP, em que a gente falou muito sobre esses contratos específicos do agro e como que eles vêm evoluindo. E são contratos super interessantes, por exemplo. Achei e me cativou muito. Até cheguei a começar a escrever um artigo sobre a inteligência do contrato de barter. Eu lembro. Né? Um contrato que trabalha com o grão agora, com o grão no futuro, com essa questão intertemporal. E nesse sentido da venda na pecuária, né? Seja na venda, na intermediação, né? Você também pode, no contrato, e aí o gado tem toda a capacidade como startup para até evoluir essa parte, prever os conflitos, você já tem um tempo grande, isso até acho que abre muito espaço para quem quer começar, né? Porque eu vejo muito aqui, próximo da gente, por exemplo, em Cristalina, uma cidade que eu vou muito, tenho família lá. O Gabi já me acompanhou, o doutor Gabriel aqui já me acompanhou algumas vezes. A gente atua bastante lá. Lá em Cristalina. Investe bastante lá. É um lugar que eu gosto muito. E lá você percebia que ainda é aquele mercado muito tradicional, às vezes de boca, às vezes com o peso feito de uma determinada forma, seguindo até as tradições, né, de venda. Mas você com a plataforma pode até apresentar um tipo de contrato, né? Porque eu vou ser sincero com você aqui, Ale. Em pouco tempo você talvez vai ser o maior especialista de contratos de compra e venda de gado no Brasil pela quantidade de vezes. Pela quantidade de vezes você vai ter um modelo de contrato de transações. Tão bem claro que você vai falar, olha, isso aqui pode dar problema em 30%, esse aqui pode dar problema em 5%, esse aqui pode dar problema em 10%. Isso talvez seja até também o ouro da tecnologia aliada, né? Que é depois você pegar a escala e talvez no futuro, quem sabe, apresentar aí o contrato perfeito de transação de bovinos. É difícil, Conte conosco. Inclusive, estou fazendo uma pequena pausa. O AgroIDP, ele é um grande incentivador das startups de todos os assuntos. Queremos aqui até abrir uma frente disso, né, Gabriel? Claro. De estar convidando mais startups para virem aqui, do mercado agro, da agroindústria. A gente acha que é muito importante até nesse casamento com a parte acadêmica. A startup, ela é nova, precisa estar mais presente em Brasília. Brasília é um lugar que tem muitas boas ideias e tá faltando, às vezes, chegar mais oportunidades, né? Sem dúvida. Aqui no IDP a gente, inclusive, incentiva muito essas novas ideias. Tem alguns programas aqui, né? O Sprint. O Sprint para lançar startup. Pra lançar. É um grande amigo meu, cara, ganhou isso aí, já tá com startup, acho que isso é o Noites. É mesmo? Ah, que legal. Pedro Noites tá aí com startup rodando, não sei o que. Inclusive a gente pensa em fazer um sprint do AgroIDP, sabe? Não, legal. Especializado no agro. Inclusive, cara, a gente até te convida, Ale. Porque a ideia é o seguinte, a gente pretende fazer uma parceria com alguma empresa do agro, para a empresa trazer um problema real deles, para que a academia resolva. Conte comigo, vamos lá. Né? E aí, isso é bom para ambos os lados, porque a empresa tem contato com jovens talentos e tem um problema resolvido, né? E é bom para a academia porque tem contato com o mercado de trabalho. Então, acho que casa muito bem. Né? Então, inclusive, a gente pode conversar depois. Bom. E a gente do direito, né? Isso é tão importante, porque o direito é uma forma, assim, uma área que ainda é bem tradicional. Sim. E tem suas razões de ser, né? Certo. E muitas vezes isso é positivo, mas que muitas pessoas não conhecem, né? Essa área da startup, do direito das startups, e a gente puxando, claro, pro lado do agronegócio, mas queria renovar aí para quem
está conosco, esse convite a procurar o AgroDP, que ele é um parceiro e incentivador das startups. O Ale, com certeza, deve ter se inspirado também em alguns projetos quando foi fazer o dele, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Teve algum projeto que te inspirou? Alguma outra startup, seja no Brasil ou fora, que te deu aquele estalo? Você se inspirou em algum modelo de construção Claro. Assim, quando tive a ideia, a primeira coisa que a gente faz é, um bom Excel e PowerPoint, né? Então, assim, eu nem chamava o gado, era iCal, tipo, sabe, outra logo, enfim, fui desenvolvendo, cara, botei no papel e, sabe, não sabia se eu ia tocar pra frente ou não, de fato, né? Só que aí eu gostava muito do INSPER, né? Lá de São Paulo, enfim, acompanho lá. Eles têm um programa de startup muito grande, né? Eu falei, esses moleque aí, na minha idade, fazendo startup, vendendo por bilhões, é possível. Então, acho que, essas startups do INSPER, tipo, Conta Simples e tantas outras, né? Também tem a Link, lá do Álvaro, também lá. Com certeza, um hub de conhecimento do Brasil inteiro. De empreendedor, né? É bem interessante. Aí eu falei, tem essa garotada toda aí fazendo startup, não sei o que, aqui no Brasil. É possível, então eu vou fazer também. Se é possível, por que eu não vou fazer, né? Mas claro, assim, como é um marketplace, né? Eu, obviamente, me inspirei muito nos já existentes, né? O que é muito famoso no Brasil é o Mercado Livre. Que eu sou, cara, muito fã do Mercado Livre, assim. Compro muito lá, assim. Sempre que eu vou comprar alguma coisa online, né? Eu compro lá. Gosto bastante. Lá ou Amazon, né? E isso casa um pouco com os desafios, assim. Eu estive com o pessoal do Mercado Livre e eles têm um desafio logístico gigantesco. Sempre nessas empresas o maior desafio é logístico. E assim, até acho que no DP vocês têm matéria disso, se não me engano, é o professor Tafarel que dá, que é um professor muito bom, cara. Sim, é parceiro do AgroDP também. Pois é, o Tafarel é um cara muito inteligente, professor muito bom, gosto muito dele. Fãzaço do Tafarel, também acho que ele é doutor ou mestre em agro, cara muito bom. Vamos fazer esse corte e mandar pro Tafarel. Um abraço, professor Tafarel. Um abraço, Tafá. Queremos ter o senhor aqui, viu? Boa. Pois é, com o Mercado Livre, cara, como eles já são muito estabelecidos, né, tem um modelo muito bom, eles já expandiram para a questão financeira, logística muito desenvolvida e marketplace, eu me inspiro muito neles, né? Então, assim, acho que foi um pouco disso, né? Assim, lá de fora, esse Y Combinator, né? Que a galera, fenomenal. Aqui no Brasil, a galera do INSPER, são muito, muito bem desenvolvidos. A galera da Link, lá de São Paulo. E, eu falei, cara, quero trazer isso para Brasília, fazer também uma startup, né? E aí, cara, a gente passa por uma fase longa de desenvolvimento, que é o quê? Fluxograma. Fluxograma, cara, é uma coisa chata, mas importantíssimo para construir uma solução boa, que faça sentido, que o cliente, seja ele quem for, consiga ter um caminho ali do usuário muito bem feito, muito fácil, sabe? Enfim, então foi um pouco disso, cara. A gente teve que estudar bastante o que a galera faz aqui no Brasil, mas o que a galera faz fora, para ver como desenvolver bem. É sempre bom você ter uma inspiração, né? Isso... Exato. Ale, até para aproveitar que você tocou no assunto de caminho do usuário, como você... vamos falar um pouquinho pro pessoal que tá querendo, que gostou muito da proposta do gado, que tá querendo entrar lá dentro, como é que eu faço? Existe uma aba para comprador, uma aba para vendedor, Claro. Qual que é o caminho lá dentro do site, quais são as informações que eu já preciso ter? Claro, Se eu quiser hoje, em 24 horas, já colocar um lote para vender, é possível? Qual que é o tempo? Sim. Cara, é muito fácil, muito rápido, assim. Você entra lá no gado.com.br, cria sua conta se você não tiver. Quando você cria sua conta, você já pode comprar, né? Você faz uma verificaçãozinha, você já pode comprar. Você já pode olhar os lotes, comprar, entrar em contato, etc. Para você vender, a gente tem uma verificação um pouco mais detalhada, que a gente pede para você enviar alguns documentos seus, né? Cadastrar sua fazenda, para a gente fazer uma verificação. Enfim, como a gente usa de tecnologia e uma pessoa para isso, a gente consegue fazer isso bem rápido, né? Normalmente no mesmo dia, no dia seguinte já está aprovado, se você for aprovado, né? Então, para você criar seu lote é muito fácil, você vai em criar lote, depois que já tem sua conta aprovada, né? Você cria sua conta de vendedor, depois você cria o seu lote, bota as informações, bota lá as fotos, os vídeos, etc. Muito fácil. Se você não quiser criar o seu próprio lote, você pode também mandar mensagem pro WhatsApp oficial do Gado, que está lá no nosso Instagram, gado.br,
ou até no site também aparece lá, manda mensagem, a gente pode criar os planos para você. Você comprar também é muito fácil, só ver o que você gosta, comprar agora, adicionar o carrinho, papum. Se você preferir, a gente também pode fazer acompanhamento por WhatsApp, se sentir mais seguro. Mas é up to you. Legal, então tem um canal de atendimento também no WhatsApp. O Gado tem essa preocupação em às vezes fazer essas etapas, essas verificações Exato. com o próprio cliente ou com o vendedor, com o comprador. E é bem acessível e fácil Exatamente. de manuseio. Isso que é o mais importante, né? Pessoal, então já encaminhando aqui pro final, a gente queria agradecer muito a presença do Alexandre, do Gabriel. Esclareceram aqui muito todo esse mercado de startup. Parabenizar o Gado por essa iniciativa. Obrigado. A gente aqui no AgroDP, como o próprio nome diz, valorizamos muito o mercado do agro. A gente acha que é um mercado que é a locomotiva do Brasil, nosso motor. Então, iniciativas como essa nos agradam muito, e deixar as portas abertas do IDP para quando o Gado quiser voltar, quiser trazer novidades, e também para o nosso eterno advogado aí, o Dr. Gabriel, quando ele quiser falar mais sobre os contratos dentro do meio, falar sobre regularização, tem um trabalho legal sobre regularização, tem um trabalho muito interessante sobre crédito de carbono, que é um assunto que está na linha do dia. COP30, vamos fazer um podcast sobre isso, até deixo um espaço aqui para o meu presidente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigado, gente, pela presença mais uma vez. E são sempre muito bem-vindos ao retorno. Obrigado, pessoal. A gente agradece a questão do AgroDP e vamos juntos nessa parceria aí que o sucesso está garantido. Também o Gado tá de portas abertas. Vamos fazer uma parceria forte. Obrigado, gente. Até a próxima. Então, valeu, pessoal. Tamo junto.